Cabe-me a mim o papel de apresentar este livro e dizer que nós aqui no Mira temos uma ideia sobre as apresentações que fazemos. Podemos não conhecer os autores, não sabemos, não nos importa se o autor é um autor muito conhecido ou pouco conhecido. Já tivemos aqui uma última apresentação em que era a primeira obra da autora, por acaso um livro infantil também, que eu apresentei, e tivemos também a apresentação do último livro do Gonçalo M. Tavares. Isto para dizer o quê? Que o que nos leva a apresentar um livro nunca é o autor, mas é o próprio livro. E eu não conhecia nem pessoalmente, nem de outra maneira, o José Carlos Pereira, e quando tivemos o propósito de uma exposição itinerante em que, com um dos meus trabalhos, eu participava nessa mesma exposição, pôs a hipótese o José Carlos Pereira de se apresentar aqui o livro, e pronto, e o livro foi enviado. O livro é enviado, nós vimos-lo, lemos-lo e achamos que sim, que fazia bem para o Mira ter o Miguel Sarapintas aqui hoje. As minhas apresentações, devo já dizer, não são nada formais, nem seguem nenhum método próprio. É, antes de mais nada, aquilo que eu sinto ao ler um livro. Não sou uma especialista de literatura, mas sou uma leitora interessada. E a primeira coisa que me tocou particularmente neste livro, para além da temática, para além de tudo o resto que iria falar, é quando na entrada se fala que este livro foi feito com uma proximidade muito grande com as crianças, os alunos de uma turma, de uma escola de Margarida. E, portanto, eu considero que todos os livros que são dirigidos a crianças e que têm em conta as crianças quase como coautoras, é um livro que, à partida, leva uma grande vantagem sobre todos os outros. Nós tivemos aqui em dezembro a apresentação de um livro também infantil, que é O Acendedor de Estrelas. Era a primeira obra de uma jovem, da Francisca Oliveira Martins, era a primeira vez que ela publicava. E o livro teve a participação ativa de crianças de uma escola que produziram ilustrações, discutiram a história com a própria autora, e eu diria que naquele livro, aquele livro respirava as próprias crianças. E, portanto, acho que é uma vantagem deste livro, ele ter em conta as crianças, que ao fim e ao cabo são o público para quem se dirige. Por outro lado, acho que também há outro aspecto importante num livro infantil, é que ele não seja exclusivamente para crianças. Acho que um bom livro infantil é aquele que é para crianças, mas que não exclui os adultos. Isto é também um livro para adultos. E eu considero que este livro é também um livro para adultos. Quer dizer, nenhum adulto fica menorizado por ler o livro do Miguel Sarapintas. Um outro aspecto que sou também muito sensível, porque a minha área é de psicologia, projeto, etc., e também publico livros, é o aspecto gráfico. E reparem que eu até estou a falar de personagens, de operários do livro que não são o autor, mas que são muito importantes, e que é, neste caso, a ilustradora. E devo-lhes dizer que não é fácil fazer ilustração para qualquer tipo de livro, mas é mais difícil fazer ilustração para o livro de crianças. E o que eu achei nestas ilustrações é que elas combinavam muito bem um realismo de imagem. Uma bola é uma bola, porque às vezes há livros em que as ilustrações são tão sofisticadas que nem se percebe muito bem se aquilo é uma bola ou o que é, ou se é um risol, não é? Uma bola é uma bola. Um médico, nota-se que é um médico. Uma cadeira é uma cadeira, mas ao mesmo tempo com um toque artístico de modernidade e de novidade que nos permite reconhecer
as ilustrações da Catarina França, onde quer que nós as possamos ver noutras publicações. Portanto, direi que o autor foi muito bem servido nesta, suponho, terceira edição, não é? Terceira edição. Nesta terceira edição ficou muito bem servido com a ilustradora, precisamente por essa dupla combinação de um realismo, mas ao mesmo tempo de alguns elementos de contemporaneidade que levaria eu a dizer que não nos importaríamos de ter em casa uma destas ilustrações encaixilhadas no nosso quarto ou na nossa sala. Portanto aqui também um cumprimento muito sério à ilustradora. Por outro lado, também a editora Atlum, que eu não... Altum é o problema dos nomes que não são portugueses, não é? Neste é grego, ainda por cima, e como o nome grego, pronto, é difícil e ainda não é, pelo menos dentro da minha área, uma editora que eu conheça muito. Não é, é relativamente recente, não é? É recente. Já tem idade, pronto, certas áreas. E há uma vantagem também neste momento, diga-se de passagem, agora fazendo aqui um interregno sobre um comentário editorial, estamos a assistir simultaneamente a dois movimentos que parecem contraditórios, que é as grandes majors, as grandes editoras, que eu poderia nomear a Porta Editora e a Leia, e que nós, na altura, o que é que tínhamos medo? Pronto, vêm estes latifundiários, eu não estou a dizer mal, designadamente a Porta Editora, que é onde eu publico desde a década de 80, mas a ideia que dava, vão comer os pequeninos e vai tudo desaparecer. Não, o processo até tem sido muito interessante. Em primeiro lugar, em alguns casos, designadamente as pequenas editoras que estão na Porta Editora, designadamente, por exemplo, a Síria Alvim, mantém as suas características, mantém o seu conselho editorial, mantém uma independência relativamente à casa-mãe. E isso é uma forma inteligente, porque a pior coisa que pode haver é ser tudo igual. Na diferença é que está a vantagem. Mas, simultaneamente, aconteceu outra coisa. É que esta agregação, e tendo em conta as grandes vantagens tecnológicas dos nossos dias, aparecem pequenas editoras com programas editoriais de nicho, isto é, dirigidas a um público que não é o grande público, o grande consumidor das grandes superfícies, mas é um público que existe. E é um público, ou são nichos de público, com interesses particulares, com desejos particulares, com vontades de ler particulares, e felizmente há editoras que respondem a essas características. E eu penso que esta editora, relativamente recente, não é uma major, mas que cumpre muito bem o seu papel. Porquê? Porque trata muito bem o livro. Muitas vezes nós temos boas obras de autores, bem escritas, bons ilustradores, e depois pegamos no livro e do ponto de vista gráfico, do ponto de vista da produção, fica essa produção muito aquém daquilo que o conteúdo... Sim, tem aqui, portanto, uma produção, a produção é da editora, dentro da editora as edições especiais. Pronto, mas depois até podem referir isso, que acho que seria interessante. Bom, depois de feito este introito, porque muitas vezes quando há um livro, esquece quem está por trás desse livro, fala-se do autor. Muitas vezes esquece do ilustrador, esquece do designer, porque um trabalho de design é fundamental, e há aqui pequenos pormenores que são deliciosos, que é, por exemplo, numa parte que eu vou já referir, que tem poemas, a designer, com medo que nós nos enganássemos, põe uma setinha a dizer: atenção, a quadra que deves ler a seguir é esta. E é um pequeno pormenor que faz toda a diferença. Portanto, o designer que não tem aqui o design que é da ilustradora, mas houve aqui efetivamente uma preocupação muito grande. Portanto, estão todos de parabéns, e posso dizer que o autor foi muito bem tratado por todos, e isso nem sempre acontece. Portanto, parabéns
à editora e à ilustradora. Agora, há aqui um outro aspecto que é muito tocante, que é sobre o que é que trata este livro. E é do bullying, sem nunca se utilizar a palavra bullying. Portanto, não é um livro doutrinário, não é um livro de pedagogia, é um livro que conta uma história e onde nós podemos compreender o fenómeno que é o bullying. Este termo é um termo muito recente, é um termo importado, não existe a palavra em português, e que designa o que é todo o processo de perseguição, de humilhação feito a alguém, geralmente pelos seus pares. Quer dizer, não se chama bullying quando é um professor que maltrata o aluno. Portanto, isso são maus tratos, não é? Mas o bullying tem esta característica. E atenção, também outra ideia, não acontece só entre crianças e adolescentes. Pode acontecer também entre adultos, embora seja menos vulgar. É um fenómeno que tem vindo a ser estudado e tem vindo a ser divulgado por todos os meios de comunicação social, debates, publicações, etc., o que dá a ideia de que o bullying é uma coisa dos nossos dias. É uma coisa que está a acontecer agora. E não é verdade. Sempre houve bullying. É o mesmo com a violência doméstica. Aqui há uns anos atrás, um marido dar um bom par de estalos à mulher era considerado normal. Até se dizia, entre marido e mulher, não metas a colher. Acontecia, não está aqui um amigo nosso, uma vez assistiu a uma cena antes das questões da violência sobre as mulheres ter sido discutida, viu um homem a desancar na mulher e ele aproximou-se para que a situação não continuasse. E a mulher virou-se para ele: o que é que você quer? Ele bate no que é dele. A mulher, isto aconteceu, quer dizer, isto não é uma história contada, aconteceu com o nosso amigo que encontrou-o 10 minutos depois, ele estava em estado de choque, porque foi a mulher a dizer contra. Portanto, quase os dois iam batendo ao nosso amigo. Isto acontecia, e parece que é da Idade Média, mas não é, portanto é do meu tempo, e eu já tenho uma certa idade, mas não tão antiga quanto isso. Era uma situação perfeitamente admitida. É quando esta questão começa a ser discutida pela sociedade, e especialmente quando começa a ser considerada um crime público, que tudo muda. E então começamos a ter a ideia de que agora haverá mais violência. Não há muitos meios para se comparar isso, porque antes não havia estudos e nem havia queixas. E, portanto, neste momento, o que é que acontece? Quando se conhece o problema, quando ele passa a ter um nome, violência doméstica, quando passa a haver mecanismos sociais para o denunciar, então o problema aparece, tem visibilidade e é condenado por todos. Portanto, eu sou contemporâneo do tempo em que bater numa mulher não era nenhum problema. Neste momento é um crime público. No caso do bullying, eu fui professora durante quase 40 anos e posso dizer que desde sempre houve bullying, sem usar este termo. E até posso dizer que, olhando para o meu passado, eu acho que também cometi alguns crimes de bullying. Nós, em relação ao nosso passado, a minha área é de psicologia e psicossociologia. E acontece-nos o seguinte: nós alteramos a nossa memória passada para que esse nosso passado seja compatível com os nossos valores presentes. E por isso é que todos os adultos foram adolescentes exemplares. Todos os adultos, professores, pais, mães, faziam os trabalhos de casa todos os dias. Eram respeitadores, deitavam-se cedo, arrumavam o quarto. Eram absolutamente exemplares. E esses adultos não estão a mentir, eles estão a omitir. Para quê? Para que esse passado seja
modelo, quer para os mais novos, quer para que nós nos aceitemos com uma boa imagem. Em escavações, e por a minha área ser aquela que é, lembrei-me de uma situação na escola primária, e eu era, estão a ver o meu tamanho agora, na altura devia ser das mais pequenas da turma, e houve uma vez que me aparece um episódio na memória, que era uma senhora ter vindo ter comigo no fim das aulas, me dar 2 abanões e dizer: se tornas a bater à minha filha, parto-te a cara. E aparece-me esse episódio na minha memória. E então, cheguei, depois de aproximações, a quem eu devia bater era uma rapariga enorme, que também se chamava Manuela, era a Manuela Cepeda, nunca mais me esqueço, e eu devia chateá-la tanto, que a mãe me veio ameaçar. Também poderia ter uma interpretação bondosa, era uma mãe histérica, e eu um dia disse qualquer coisa à filha, e a mãe veio tirar de razões, mas não. Mais ainda, eu sou a mais velha de 4 irmãos. E há dias uma minha irmã, um ano mais nova do que eu, estava a falar do bullying e não sei o quê. Eu disse: olha, tu não te lembras o que é que nós fazíamos ao nosso primo Kim e à nossa prima Mariazinha? Nós os 4 dávamos-lhe um baile aos 2. Um porque tinha um sotaque muito fechado, e a outra porque era muito amaneirada, tinha a mania. Então nós desenvolvíamos uma série de estratégias que no fundo era gozar com eles. E a minha irmã recordou-se disso e de facto lembrou-se da situação. Isto para dizer o quê? Que primeiro, há vários graus de bullying. Segundo, o bullying sempre existiu. Está muito presente nas nossas escolas, mas não só. Nos grupos de amigos, nos ATLs, entre vizinhos. Está presente entre as crianças de uma mesma família. E é muito importante que tenhamos esta noção desta presença do bullying em todo o tecido da nossa convivência, porque senão só achamos que são os outros. E quando nós achamos que estes problemas só existem em determinadas situações e que só em expressões muito duras é que se pode chamar bullying, acho que há vantagem em nós termos esta consciência. Por isso é que eu trouxe estas memórias agora para aqui e por isso é que eu digo que na nossa vida cotidiana nós com certeza lidamos com ele. E quem é a vítima? Neste caso é o Miguel Sarapintas. E eu li mais do que uma vez o texto, é verdade, tentei perceber porque é que este miúdo era perseguido, mais que perseguido, era isolado, porque uma forma de bullying é o isolamento. Pode não haver porrada, pode não haver o chegar a roupa ao pelo, pode não haver insultos. A forma, eventualmente, mais intolerável de bullying é o isolamento. É não deixar que a criança ou o jovem entre nas brincadeiras. E pergunta-se porquê aquele? Pode não ser um defeito físico. O defeito físico não está associado ao bullying. Muitas vezes o defeito físico, o que é que leva? A que os outros tenham uma discriminação positiva, incluam ainda mais, deem protagonismo. Muitas vezes isto é que é terrível, é quando há um jovem, uma criança que tenha uma característica muito positiva. Este, por exemplo, jogava muito bem futebol. Se ele fosse um azelha, e se não jogasse tão bem futebol, não sei se seria vítima de bullying. E não sei se sabem se nas escolas, as maiores vítimas de bullying são os muito bons alunos. Os muito bons alunos vivem um karma terrível, porque são bons alunos, são muito emulados pelos professores. Porquê? Porque os professores refletem-se nele e querem nos dar como exemplo, e os outros o que é que fazem? Isolam-no, é o menino dos professores, e portanto as grandes
na maior parte dos casos, nos casos que eu conheço ao nível das escolas, as vítimas de bullying são miúdos com muito sucesso escolar. Na minha opinião aqui, o Miguel Sarapintas era muito bom a jogar futebol e até se previa que ele um dia mais tarde poderia vir a ser um grande jogador. O que é que ele tinha? Ele tinha sardas, e a partir das sardas não são um problema, mas quando há uma criança ou um adolescente que é sinalizado para ser objeto de exclusão, qualquer coisa serve para se pegar. E então eles pegavam com as sardas, até porque achavam que aquelas sardas não eram reais, que era uma coisa que era feita pelo próprio miúdo. Mais ainda, tinha acontecido na quinta da avó um fenómeno que era um pintainho que tinha nascido com 3 patas. E o que é que acharam? Que ele era um aldrabão, que ele era um mentiroso. E todo este processo, não é? Toda esta situação vai criar um problema grave ao jovem, que se manifesta fundamentalmente pelo isolamento no recreio. E aqui aparece outra questão muito importante, que muitas vezes também é esquecida nas escolas, que é o bullying acontece não na sala de aula, pode acontecer através do riso, da ironia, do gozo, mas onde acontece efetivamente o bullying é no recreio, que geralmente é um espaço pouco vigiado, e mesmo sendo vigiado, há uma série de códigos de comunicação que não permitem que um adulto perceba o que está a acontecer. Perguntam como é que se reparou que o Miguel tinha problemas. Pronto, também notou que ele andava triste, portanto, geralmente, um dos sintomas de vítimas de bullying é a manifestação de tristeza, uma grande tristeza, ficam mais calados. Muitas vezes o aproveitamento escolar baixa, mas há mediadores que são fundamentais. O professor e muito os médicos. Os médicos. Portanto, se alguém aqui na família tiver um miúdo, que é sempre a orientação que dou e que dei, sempre que aparece uma criança em que tem um comportamento alterado, uma das coisas que se deve fazer é levar um médico. Primeiro, o médico não só reconhece alguns sintomas, mas, sobretudo, é uma pessoa que não é familiar à criança. E a probabilidade da criança falar, a probabilidade da criança se sentir mais segura, através destes mediadores, que neste caso é o médico e é também o professor, é bastante importante. Consequências nesta história desta situação deste jovem é que o sofrimento dele é de tal ordem que há aqui, na minha opinião, não sei se abusivamente, uma tentativa de desaparecer. Quando o Miguel Sarapintas se manda ao rio num barco, não sabendo ele remar, é claramente um sofrimento de tal ordem que só há uma solução, só há uma saída, que é ele desaparecer. E isto impressiona muito, esta parte deste livro, desta história, impressionou-me muito, porque muitas vezes os adultos não têm a noção destes sofrimentos interiores. Acham muitas vezes, e viram-se muitas vezes os pais e até os professores, tu o que é que queres? Tens tudo, tens uma boa casa, tens livros, anda na escola, tens uma boa alimentação, o que é que tu queres mais? Não atribuindo à criança uma vida interior tão complexa que a leve a sentir às vezes tanta infelicidade que a possa conduzir mesmo ao suicídio. E, portanto, eu achei muito importante neste livro ter-se colocado esta situação do Miguel se meter num barco rio abaixo e que, no fundo, e muitas vezes, atenção, estas tentativas não são chamadas de atenção. Estas tentativas acabam por ter consequências, efetivamente, terríveis e funestas. A história acaba bem, como qualquer história infantil deve acabar. E até direi, qualquer livro, nós temos direito, enquanto leitores, temos o direito que o livro acabe bem. Ou pelo menos que acabe de tal maneira
que eu possa ter uma saída feliz. Portanto, eu sou a favor dos livros, quando o fim não pode ser feliz, que pelo menos tenha um fim aberto. E digo assim, deixa-me escolher este fim. E geralmente escolho um fim feliz. E aqui é um fim feliz. Porquê? Porque os colegas percebem que afinal o pinto com as 3 patas existia, que até tinha saído no jornal, e acabam todos felizes. Eu não sei se felizes para sempre, porque depois da infância vem uma fase bem mais complicada, que é a adolescência, não é? Mas isso poderemos falar daqui a mais um bocadinho. Há um outro aspecto muito interessante neste livro, e para terminar, que é o livro conta a história em prosa e depois a páginas tantas diz: vou contar a mesma história de outra forma, só em verso, para que fique na memória este som menos disperso. E, portanto, o próprio autor considera que a prosa é, pelas suas características, um som disperso. A poesia, ou este conjunto de quadras, pela sua economia, pelo ritmo, pela musicalidade, não será dispersa. E, de facto, é verdade. Eu vou-lhes dizer que eu gostei muito de ler a história em prosa, mas depois dei-me quase a cantarolar a história em verso. Bom, eu neste momento ficar-me-ia por aqui para dar oportunidade podemos depois fazer outros comentários, mas para dar, portanto, a palavra que é uma representante da APAV, que é uma das organizações que apoia a edição deste livro. São vários, aliás, em todo o material que nós publicamos são 9, em todo o material, portanto, vinha esta indicação. Porquê? Porque me parece muito importante que a chamada sociedade civil, isto é, enquanto uma expressão de cidadania, determinado tipo de publicações que tenham em vista o bem-estar social e o bem-estar dos indivíduos, que seja efetivamente apoiada. E terminaria com trava-línguas, porque também acho bem ter um trava-línguas, que é, claro, vou dizer asneira, mas também de propósito, se eu disser bem, acho que fiz mal. Sarapintas, vai à festa fazer fintas, tantas patas, tantas pintas, tantas fintas, tantas tintas, tantas pintas, sarapintas. Não sei mal. Treinei um bocadinho também, confesso. Portanto, passava agora aqui a palavra. Boa tarde. Vou ser breve. Estou em representação da Associação de Defesa de Apoio à Vítima. Para quem não sabe, a APAV é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, cuja missão é apoiar de forma gratuita e confidencial vítimas de crime. Vítimas de crime, os seus familiares e os seus amigos. E sublinharia particularmente esta última parte, que tem a ver com o componente familiar e o componente dos amigos, que, particularmente numa temática como o bullying, faz todo sentido. É verdade que o livro não fala expressamente do fenómeno do bullying, percebemos-lo à medida que o vamos lendo. Eu já o li com esse filtro, porque me foi apresentado como um livro que abordava a temática do bullying, portanto, já tive o meu filtro condicionado dessa forma. A APAV tem apoiado nos últimos anos obras desta natureza, que procuram trabalhar temas que são temas interessantes e que são temas relevantes do ponto de vista social. A parte do bullying, a questão da violência doméstica também, a questão da violência do namoro. Portanto, são algumas das temáticas para as quais nós temos sentido a necessidade também de chamar a atenção, de nos aliarmos à chamada de atenção junto da comunidade em geral. Em particular, na temática do bullying, a APAV tem sido chamada à intervenção não apenas direta com as vítimas, mas também no contacto com as escolas. Cada vez mais as escolas nos contactam para nós sensibilizarmos e informarmos os alunos acerca da temática do bullying.
Temos também dedicado alguma atenção à família, porque, então, particularmente neste tema, a par do sofrimento das vítimas, convivemos também com o sofrimento da família que não sabe o que fazer perante uma situação desta natureza e com a ansiedade dos professores e dos profissionais que não sabem como gerir situações desta natureza. Este livro tem, efetivamente, um final feliz. Nós temos trabalhado para que as situações de bullying que nos são sinalizadas e com as quais nós contactamos tenham também elas um final feliz. Às vezes são processos mais demorados, mas nós não gostamos de olhar para as problemáticas, apesar da sua complexidade, com problemáticas difíceis e apesar de o serem, olhamos sempre tentamos olhar de uma forma positiva e criando na elaboração de estratégias que nos permitam ultrapassá-las e lidar com elas. Acrescentaria, e porque não tenho muito a acrescentar à apresentação que foi feita relativamente à temática do bullying, que o bullying é um fenómeno que se caracteriza pelo seu caráter repetido. Ou seja, não estamos apenas a falar de uma situação pontual, mas estamos a falar de um contínuo de violência. E é este contínuo que também serve como pressão e como, de alguma forma, penalizará e aumentará o impacto desta forma de violência. E existe aqui também no bullying um claro desequilíbrio de poder entre a vítima ou vítimas e entre o agressor ou os agressores. Portanto, neste desequilíbrio de poder, vamos encontrar um sem número de formas de violência, que algumas das quais já foram referidas, a violência física, que é claramente aquela que todos reconhecemos com muita facilidade, mas também a violência psicológica, o isolamento. E hoje em dia, aquilo que nós encontramos muitas vezes, e com o recurso às novas tecnologias de informação, são o ciberbullying, o bullying através das redes sociais e através de formas que nós não imaginaríamos que pudessem acontecer. E, portanto, do ponto de vista prático, também é importante ensinar às nossas crianças. É claro que eu estou aqui do ponto de vista profissional, mas também olho para o livro enquanto mãe de uma menina em idade escolar. Portanto, estas também são uma temática que claramente me preocupa. É importante ensinarmos às nossas crianças que a violência não é tolerável. Não apenas a violência física, porque essa eles também já conseguem identificar e não toleram, mas também a violência psicológica, o isolamento e outras formas que nos prejudiquem enquanto crianças e que possam prejudicar o nosso desenvolvimento. O papel de todos é importante, seja dos pais, das famílias, dos profissionais e de todos aqueles que, assistindo a uma situação desta natureza, não olhem para o outro lado e que possam fazer alguma coisa para travar estas situações. Porque o primeiro passo nestas situações é haver alguém que sinaliza, que levanta a bandeira e pede ajuda. Na ausência de um pedido de ajuda, por parte da vítima, por parte da família, por parte de outros, não é possível, de facto, que seja desenvolvida uma estratégia e uma intervenção que possa terminar com esta forma de violência. Obrigada. Boa tarde a todos os amigos e amigas. Começo por saudar a Manuela Matos Monteiro e a Rosa Santana, a PAP e todos os amigos e amigas e aqui presentes. E começo por agradecer à Manuela Matos Monteiro a possibilidade da realização da sessão de apresentação neste espaço e, como disse, a presença de todos que estão aqui para abraçar a terceira edição do livro Miguel Serapintas e o Pinto de Três Patas. Eu vou fazer muito sucintamente, vou fazer um pequeno historial deste livro e durante mais de 25 anos eu tenho ido a escolas e não só escolas, mas nomeadamente como digamos, autor de poesia e também de literatura para a criança, embora este seja o primeiro texto, digamos, de literatura infantil publicado. Tenho poesia, mas relativamente à literatura infantil-juvenil é o Miguel Serapintas. E acontece que
em 2010, uma professora de que depois me tornei amigo, a Maria de Lourdes Ferreira, e a representante, digamos, dos encarregados de educação da sua turma, e convidaram-me para ir falar às crianças daquela turma do segundo ano, no ano de 2010. E o propósito era demonstrar a diferença entre a poesia e a prosa, que isso também eu encontro o chamado daquilo que referiu em relação ao som menos ou mais disperso, que depois falarei a seguir, mais adiante. E eu tinha alguns textos, mas tinha que demonstrar realmente a diferença entre a poesia e a prosa. Um mês antes desse convite, tinha acontecido um facto muito triste, que foi o caso de Mirandela, do menino que decidiu esconder-se do fundo do rio, falando eufemisticamente, e que, como sabem, abalou a sociedade portuguesa, embora também ultimamente tenha acontecido casos também dramáticos em relação à violência escolar. E então eu escrevi o texto e tinha tudo mais ou menos em prosa, já tinha tudo alinhavado, e lembrei-me de uma notícia que tinha escrito, uma pequena notícia, aliás. Desculpem que eu estou cansado, que eu hoje tenho muito tarde por fatores pessoais e estou assim muito cansado, e eu desculpem de estar assim. E então eu tinha feito um pequeno texto de um pinto que tinha nascido com 3 patas. E é aqueles fenómenos da natureza que às vezes os notícias e todos os jornais publicam. E então eu lembrei-me dessa notícia que tinha feito há uns anos e quis fazer o contraste da situação. A situação do Miguel Serapintas, vítima de violência escolar, e a felicidade de um pinto que até era feliz no espaço, em relação, digamos, era numa quinta perto da cidade de Felgueiras que nasceu esse pinto. E eu lembrei disso e fiz o paradigma, tentei estabelecer o paradigma da diferença, não é? Porque nada é igual, como refiro no livro, nada é igual. Não há duas pessoas precisamente iguais, não há duas árvores exatamente iguais, tudo é muito... Somos diferentes uns dos outros, as pessoas e toda a natureza, e em todo o universo há diferenças que são realmente reais. E acontece que eu fiz esse texto e, à medida que fui apresentado aos alunos, como diz a Manuela Matos Monteiro, elas acabaram por ser coautoras, porque eu fui testando a receptividade dos alunos. E então a parte em quadra, em redondilha maior, as crianças fixavam muito facilmente. E depois ainda aperfeiçoei, porque na redondilha maior começava em 7 sílabas, embora a poesia não tenha que ter, digamos, aquelas regras métricas como antigamente. Mas tinha, e então eu estabeleci colocar muito meticulosamente na terceira, o acento tónico na terceira, na quinta e na 7ª sílaba. E é por isso que há uma musicalidade, que há quem diga até, que dava uma canção. São 72 quadras de redondilha maior, que vai de princípio ao fim, quer dizer, e conta a história toda e repete a parte em prosa. E depois de isto, quer dizer, eu tinha publicado poesia, estava a pensar em republicar alguma e editar alguma nova, foi um processo que depois ficou adiado, e em boa hora, pronto, saiu através de uma editora, saíram aliás 2 edições seguidas no prazo de um ano. O livro foi apresentado na Linha Palacete dos Condes de Balsemão pela doutora Hortência Calçada, pela professora Maria de Lourdes. Depois teve pouco a seguir, no Fantasporto, abriu a programação de literatura e cinema, que foi apresentado pela diretora, aliás, do pavilhão
da ciência viva, que foi minha professora de filosofia, Rosalia Vargas. Depois correu muitas escolas e então passou-se para a segunda edição, que foi apresentado na Fundação Prodi Gritante pela doutora Maria Barroso. E depois foi, além de outras escolas ainda e outros locais e associações, foi apresentado, aliás, no Tribunal de Faro, mesmo na própria sala de audiência do Tribunal de Menores e Família, apresentado pela juíza Beatriz Borges. O livro esgotou muito facilmente, as apresentações foram sucessivas, os pedidos online foram bastante, e então pensava-se numa terceira edição. E depois de alguns contactos com a Alta, eu conhecia a Alta, porque é o, digamos, editor que edita a Luísa Amaro, o Júlio Pomar, o Sidónio Muralha, que já tem há uns anos, mas que faz edições especiais. E então eu, digamos, colocada a possibilidade, avançou-se também para o pedido de apoio. Não está cá o editor Luís Nazaré Gomes, a quem eu agradeço a confiança no projeto e a edição do livro. Ele não está cá, mas posso referir que o projeto acabou por ter, digamos, o apoio da APAV, da Caixa Agrícola Mútuo de Felgueiras, da CNAF, Confederação Nacional das Associações de Família, das edições em Braille da Santa Casa Misericórdia do Porto, que sobre a edição em Braille, depois o Sr. Editor Luís Nazaré Gomes falará. O Instituto de Apoio à Criança também dá o seu apoio, o Instituto Fontes Pereira de Melo, a Procuradoria-Geral da República, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e a Santa Casa de Misericórdia de Vila de Conde. Fico feliz porque realmente, e isto sem desprimor em relação às duas edições anteriores, isso é conforme as possibilidades, obviamente, esta é uma edição realmente especial, com autografismo, com excelentes ilustrações e melhor papel, e isto torna a dizer sem desprimor para com as edições anteriores, nem pensar numa coisa destas. E fico feliz por isso. E eu estava ansioso que realmente esta edição seguisse, porque eu tenho outros livros, se for possível, serem publicados brevemente, ou se não for brevemente, a médio prazo, porque enquanto esta terceira edição não saiu, eu não estava a pensar em editar outros, até para não haver cruzamentos é diferente tudo isto, para levar um seguimento, porque tenho outros contos a nível de infantis juvenis e também juvenis também, e poesia, republicar muita poesia. Eu só quero agora, não quero demorar muito, peço imensa desculpa que eu estou extremamente cansado e realmente não costumo fazer outras intervenções a outro nível, mas peço desculpa por isso. O que eu queria dizer em relação ao bullying, que realmente aqui a Manuela entendeu e compreendeu muito bem. O bullying, neste caso, o fator principal foi a inveja. Não é? A inveja. Claro que o bullying, como dizia o Rousseau, nós nascemos selvagens. Não é? Depois é que devemos nos aperfeiçoar, nós nascemos selvagens. E a sociedade é que nos corrige, e os meios de educação, os fatores, as instituições, a escola e tudo isso, a cultura, mas eu acho que é mais pela cultura que nós temos que ir. Eu ando sempre à procura do homem novo. Ando sempre. E isso angustia-me tanto, às vezes não encontrá-lo na rua, no próximo.
Ou eu não sou, ou eu sou o homem velho. Devo ser eu o homem velho, não sei. Mas eu não desisto do homem novo. Desculpem. Eu ainda me vou muito por aquilo que o Paulo Freire falava, procurava, e às vezes emociona. Antes de falar de bullying, eu lamento que 40% dos idosos, 40% de idosos em Portugal suicidaram-se por abandono. Mas que sociedade é esta? Que sociedade, que cristianismo é este que permite isso? Estamos a falar aqui, fala-se de uma criança e nos fala dos idosos, porquê? O bullying, neste caso, é ambiente escolar, mas o bullying, como disse a Manuela, existe em todos os setores, em muitos setores, aliás. Eu, quando saiu a primeira edição, eu lembro-me de uma senhora que veio ter comigo com uns lágrimas nos olhos e disse: mas eu revejo-me tanto neste livro. E eu percebi. Mais uma vítima. Violência doméstica. Se não era física, era psicológica. E se o ser humano quiser, pode levar uma pessoa ao suicídio. Um ser humano pode levar outro ao suicídio de uma forma retirada. Porque o bullying, como diz a Manuela Matos Monteiro, é uma ação reiterada, não é uma vez, nem esporadicamente. Isso acontece nos lares, no casamento, nas relações maritais, acontece no namoro. Aliás, há dias dizia-se que eu vi uma notícia que dizia que muita gente considera, muitos jovens consideram que a violência sexual no namoro é natural. Foi verdade. Mas se quisermos levar, aliás, seja onde for, na escola, na família, no trabalho, também há o bullying. Não é só nas prisões, que nas prisões também há o bullying. Pode-se levar uma pessoa frágil ou fragilizada ao bullying. E mais até pela ação psicológica do que às vezes propriamente física. Claro que, recordando o Rousseau, aliás, lá podemos pensar, o bullying é um ato, se calhar está nos genes do ser humano. Aliás, nós, quando somos concebidos, há um embrião que vence os outros todos. É verdade ou não? Mas isso é a natureza, não é? Mas depois do nosso nascimento e depois de tudo isso, e pensem bem, porque reflitam que o bullying está em todos os setores, seja na escola, seja nas profissões, seja onde for, em todas as idades. E estou muito preocupado em relação aos idosos. Não é? Porque é muito fácil pôr um idoso no lar e estar ali esquecido, dar-se uma medicação para dormir 24 horas. É verdade. Ou não esquece a ver dele e deixa-se ali. E depois aparece morto. E depois não tem, os familiares dizem que não tiveram tempo. E quem diz isso em muitas coisas. Isso emociona. Recordando Paulo Freire, olhem, desculpem lá, mas eu não desisto do homem novo. Eu procuro, está bem? Desculpem. E desculpem a demora e a emoção, que eu emociono-me sempre. E desculpem a ter estado cansado. Obrigado. Fazer aqui uma referência, que é quando há bullying, e neste livro isso também aparece, há o bully, que é aquele que assume, geralmente há alguém que tem a iniciativa, portanto há o bully, há a vítima e depois há os outros que assistem e que testemunham. E geralmente não se fala destes outros. E, portanto, o que é que nós consideramos? É que tanto é ladrão quem rouba como quem fica à porta. O bully é geralmente aquele que, ou por razões físicas, ou porque é mais afoito, é o que toma a iniciativa e, portanto, é o mais violento, é o mais agressivo, seja psicológica, seja fisicamente, mas depois há os outros que assistem. E eu agora também coloco uma questão, e que aparece aqui neste livro, que há 3 amigos do Miguel que não têm coragem de dizer alto e para o baile. E estes sofrem.
E geralmente no fenómeno do bullying não se fala deste sofrimento, que é do sofrimento daqueles que assistem, que às vezes colaboram para serem aceitos e não serem eles vítimas, e geralmente esquece estas criaturas que vivem mal com elas e que não são objeto da nossa preocupação. Porquê? Porque estamos mais preocupados, e bem, com a vítima. Há aqui uma hierarquia, efetivamente, de prioridades, e bem. Mas convém não esquecer as crianças, os jovens ou até os adultos que estão a ver uma situação de humilhação, que não concordam, mas que não têm capacidade de reagir, com receio. Mas com receio de quê? De que passem eles a ser a vítima substituta. É uma espécie de covardia. Sim, mas que, reparem, aqui nem se pode nem culpar nem abençoar, é constatar. Esta é a situação. Um problema que se põe muito grande, quem está numa escola e quem é desta área, é o que fazer. Primeiro, conhecer e sinalizar. Segundo, não diabolizar, começar agora a dizer que só agora... Porque é mentira. É mentira. Eu acho que até as crianças nunca foram tão protegidas como hoje. Hoje levantam-se questões em relação às crianças que aqui, há 50 anos atrás, as crianças eram seres que se alimentavam para crescer e para virem a ser adultos. Portanto, as crianças e os adolescentes nem tinham existência. A adolescência, aliás, é uma invenção recente, e há sociedades em que se passa de criança para adulto. Há esse estágio intermédio da adolescência. Agora, a grande questão é a sinalização. É saber-se e é também ter-se cuidado com as medidas, porque muitas vezes, e é também pensarmos o seguinte, o bullying, ao fazer aquilo, também isso é um sintoma, especialmente sob forma repetida. E atenção, nós falamos de bullying quando a situação é de forma repetida, prolongada e com um nível de gravidade assinalável. Portanto, muitas vezes a pessoa que faz bullying também, isso é um sinal, é um sintoma de que não está bem. Portanto, isto é uma situação que exige da nossa parte o diagnóstico, a sinalização e muito cuidado no processo de intervenção. Eu na escola onde dei mais tempo aulas, que foi na Escola Filipa de Vilhena, criei o chamado Gabinete do Aluno. Então, o que era o Gabinete do Aluno? Era uma estrutura em que estava eu e depois estavam mais 2 colegas, em que os professores, se notavam alguma situação particular com o aluno, reportavam e nós arranjávamos um mecanismo de chamá-lo lá para vermos um problema na matrícula, arranjávamos uma tralha, uma conversa. Para quê? Para o trazer e depois, pensando que ao falar com uma pessoa que não era professora dele, eles poderiam começar a verbalizar o problema. E sinalizamos uma série de situações. E a mais difícil de sinalizar é o bullying. Porquê? Porque a vítima sente-se humilhada até a constatar que é vítima. Eu diria que é muita humilhação. E por isso é que também esconde. Ela não esconde com medo do bullying. Ela também esconde porque, ao ser vítima, ao dizer que é vítima, está a repetir uma humilhação. E então tive uma ideia e percebi que eram os pequenitos que chegavam no 7º ano de escolaridade, portanto isto era uma escola secundária, chegavam das escolas, na altura chamadas EV 2-3, para a escola secundária, vinham ali, pareciam uns passarinhos, muito trilhos, muito totós, e pimba, aquilo era farinha, e depois aparece como brincadeira, que é outro pé. Isto depois tem muito a ver com as praxes. Vamos, brincadeira, era toda a brincar, mas eu não achava piada nenhuma aquela brincadeira. Não é possível, num recreio, termos um adulto a tomar conta de cada criança, ou de cada 10 crianças, ou de cada 10 jovens, nem nunca a chamada vigilância policial e apertada resolveu, seja qual que o problema for, porque ele depois aparece fora daquele contexto. Então, tive uma ideia que acho que foi feliz, criei aquilo que se chamava os padrinhos e os afilhados. Então, o que era? Tínhamos as turmas de 12º ano, portanto eram alunos já
com 17, 18 anos já tinham passado o cabo das tormentas, porque eu considero a adolescência a fase mais terrível da vida, mas tem tudo a ver também com as nossas vivências. Até tinham psicologia, e outros não, mas não importava. E então foi criar-se o quê? Uma turma, por exemplo, o 12º A, eram os padrinhos do 7º A. E então qual era o papel dos padrinhos? Primeiro, era-se-lhes dada uma grande importância. Vêm aí uns pequeninos, eles são vítimas da violência dos mais velhos, geralmente os do 8º e dos 9º, os do 10º e 11º não zupavam, eram os mais próximos, não é? Muitos deles vítimas também, porque geralmente a violência reproduz-se. Quem foi vítima de violência tende a dialogar com o outro também violentamente. E então qual era o papel deles? Nós fazíamos a apresentação, levávamos os padrinhos à turma dos pequenitos. Claro, levavam logo todo um responso, como é que deviam ir vestidos, como é que deviam entrar, não se podiam rir, era um exemplo. E reparem, aqui nós também estávamos a educar o 12º ano. Vocês são um exemplo, a maneira como se têm que comportar. E apresentávamos aos pequenitos os padrinhos. E cada um deles apresentava-se também, dizia o nome, de que escola é que vinha. Então qual era o protocolo? Era os padrinhos estarem atentos, e nós dizíamos, não é agora de serem polícias, a tudo que se passasse fora do contexto da aula. E então tinham que sinalizar situações em que se vissem um pequenito muito isolado, ou um pequenito a apanhar uma molgadela de outro qualquer, e eles diziam, professora, e o que é que eu faço? Vocês só chegam lá, não fazem nada, não batem, porque a gente chega lá e dá-lhe uma marretada, como é? Então, nós estamos a dizer, jovem, não batas e vocês é que vão bater. Não. Chegam lá e só chega a dizer assim, há novidade, e eles dizem, isto chega, palavra mágica, experimentem. Quando virem que algum está a dar aí uma molgadela a um pequenino, só chegam lá e dizem, há novidade, e vocês vão ver o resultado. Depois contam como é que foi. Isto também me interessa muito para a psicologia. Havia visitas de estudo, iam os do 12º ano com o 7º ano, claro, tudo isto, a termos com os professores das duas turmas a fazer esse trabalho. Há um do 12º ano que tem a ideia, e se nós fizéssemos uma festa de Natal juntos? E fizemos uma festa de Natal à noite juntos, com os pais dos pequenitos todos contentes, porque se sentiam muito seguros. Não imaginam o balanço que eles faziam. Alguns continuavam na escola, outros saíam. E depois, muitos que foram afiados, passaram a ser padrinhos. Fizeram o ciclo e os que tinham sido afiados passaram para padrinhos quando chegaram ao 12º ano. Está aqui uma estratégia, que é uma estratégia que é não intrusiva, não punitiva, mas dissuasora. Detectamos muitos problemas familiares, porque havia pequenitos que andavam muito isolados. Como é que se sabe que uma criança anda isolada? Não é na turma ela está no grupo. Só se sabe isso em situação de recreio. Portanto, eu acho que o que nós temos que ser relativamente a este processo é angustiar-nos sim, mas antes de mais nada sermos proativos e sermos criativos nas formas de intervenção. E não há uma receita para todos, mas é antes de mais nada termos esperança. Esperança, claro, no homem novo. Acho que nós neste momento somos melhores do que éramos antigamente. Basta quem conhece a história saber-se como é que se matavam as pessoas com uma facilidade por dar com aquela palha. Portanto, estamos numa fase civilizacional superior, com problemas próprios. É verdade que temos neste momento o problema dos idosos, mas também o problema dos idosos não podemos olhar isso como não ter uma atitude de culpabilização ou achar-se que é só um ato voluntário. É a sociedade que mudou, são todas as pessoas que estão a trabalhar e é inclusivamente uma coisa boa, mas que tem também efeitos, que é o prolongamento da vida.
não é? O prolongamento da vida vem trazer problemas novos. Portanto, nós não podemos pegar nos exemplos. Antigamente os velhinhos eram muito bem tratados. Para já havia poucos velhinhos, porque eles morriam todos. Aquilo era toda uma desvastação logo aos 30 e tal anos, com a tuberculose, aquilo ficava logo arrumado. Portanto, os que ficavam eram muito resistentes. As mulheres não trabalhavam, estavam em casa para quê? Para servir o marido, os filhos e os velhinhos. Portanto, temos é que pensar, face a esta sociedade que nós temos, que é melhor que as anteriores, efetivamente, face a ela, que situações, que soluções criativas, imaginativas e novas, porque nós não podemos pegar em modelos passados para realidades diferentes. As soluções têm que estar de acordo com a realidade. E, portanto, eu acho que é muito bom haver estas obras, é muito bom haver debates, é muito bom que estas questões se verbalizem, porque a pior coisa que pode acontecer é nós não verbalizarmos os problemas. Portanto, eu direi que terapeuticamente é muito bom lermos estes livros, pensarmos na realidade que vivemos, pensarmos no nosso passado, olharmos para o nosso passado, às vezes não é tão radioso quanto isso, e ter este otimismo, que eu acho que é o que nos dá energia, porque a depressão e a angústia, o que é que nos põe? Recolhidos, a lamentar. O otimismo leva-nos a uma atitude proativa e acreditar que é possível mudar. E depois querermos, em todas as tarefas da vida, em todos os níveis e dimensões da vida, pronto, esta imagem que acho muito bonita, que é quando o Sarapintas é salvo dessa viagem para o nada no rio e diz: e depois, no chão deitado, sabedor e não piegas, viu debaixo um sol dourado, luz na cara dos colegas. O que é que, ao fim e ao cabo, todos queremos? É ver luz na cara daqueles que amamos. É isso que nós queremos. Qual é o nosso objetivo número 1? É que os outros gostem de nós. Porque nós gostamos de nós se os outros gostarem de nós. Eu direi, qual é o maior desejo de uma mãe? É que o mundo goste do filho. Porque o amor dela está assegurado. O do mundo, sabe-se lá. E, portanto, eu acho que ficar aqui uma nota de otimismo, de positividade, e agora passar a palavra à assistência para colocar as questões que considerar. Não precisam de microfone, mas podem. Faz favor. Eu tive a ouvi-la deliciada, porque realmente tocou em vários pontos importantíssimos. Tenho que dizer que a minha filha foi inclusive aluna da sua doutora na escola. Ai, sim? Exatamente. Mas, permita-me, não concordo mesmo nada com o que disse sobre os idosos. Aqui estou, evidentemente, ao lado do José Carlos Pereira, não porque profissionalmente tenha estado ligada aos idosos, eu sou assistente social e trabalhei antes de me aposentar, há 2 anos, no Núcleo de Promoção da Autonomia, na Segurança Social. Acredito que os idosos são, sim, muito maltratados. E a sociedade, há um esvaziamento de valores. A sociedade hoje está esvaziada. Portanto, aquilo que de facto era antes e que os idosos morriam mais cedo, é verdade. Mas a família sabia que o pai, a mãe, quando chegassem a velhinhos, eram eles que tinham que tomar conta deles. E hoje não há isso. Hoje em dia, repare, mesmo a nível habitacional, há o grande problema das casas serem pequenas. Não se conta nunca com o idoso. Porquê? Porque aos lares de idosos está previsto que o idoso ou a pessoa que vai envelhecendo, quando chegar a sua hora de precisar, vai para o lar. E no lar acontecem coisas terríveis, como de facto o José Carlos falou. E eu tenho conhecimento direto. É de facto, efetivamente, um problema gravíssimo
José Carlos e que, perdoe-me, de facto, não posso estar de acordo com a doutora, para lá da grande alegria que tive em encontrá-la, em saber que é, vá lá, uma pessoa reconhecida a nível da psicologia, mas é apenas a minha opinião, se me permite. Olha, eu com certeza não me exprimi bem. Há uma coisa que me toca profundamente, que é a questão dos idosos. E entre um idoso pobre, solitário, e uma criança pobre e solitária, a criança atrai muito mais. O idoso tem um problema. O idoso, precisamente, o idoso repele. As crianças, pode ser uma criança ranhosa, toda suja, a nossa tendência é logo a pegar nela, abraçá-la, etc. Se for uma pessoa idosa, portanto, há para já, e concordo em absoluto, esta situação de facto. A sociedade neste momento tem um problema. Eu só considero é que o problema não pode serem culpabilizadas muitas vezes a pessoa A, B, C e D porque não trata da maneira, pois cada caso é um caso, também há bons pais, maus pais, há bons professores, bons médicos, maus médicos, não podemos generalizar, não é? Não podemos generalizar. Mas aquilo que eu acho é que esta situação social nova não é uma questão que possa ser resolvida apenas pelas pessoas envolvidas. É um problema social. E nós temos aqui um problema social grave que só se sente, que é o envelhecimento da população, e que é um problema social, volto a dizer, não é um problema pessoal, não é um problema da família A, B, C. Isso era fácil de resolver. Não, é massivo. E quando nós vamos para países, como por exemplo a Turquia, em que metade da população tem menos de 28 anos, isto diz imenso. E, portanto, o drama que nós estamos neste momento a viver na Europa e Portugal vai à frente é um envelhecimento muito grande da população e não há uma população mais jovem com a disponibilidade, sei lá, que na Turquia há, por exemplo, e os velhos admito que na Turquia são muito melhor tratados do que nos países europeus, precisamente por essa situação. Há um déficit de energia. E não estou a falar nos descontos para a segurança social, estou a falar de energia efetiva e de facto. Obviamente também nestes países as pessoas morrem mais cedo, porque têm menos assistência médica, a medicina é menos interventiva, o prolongamento da vida é menos valorizado. O que eu penso é que este é um problema social. E quando eu falo problema social, envolve a família, não excluo a família. Não consegue que o Estado agora deva criar aí reformatórios ou lares hiperqualificados, mas é que se criem as melhores situações possíveis para que a família também possa lidar com isso. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que querem apoiar, ajudar, estar com os familiares, mas ter, por exemplo, um doente de Alzheimer em casa é um problema grave, quando especialmente o Alzheimer chega ao ponto das pessoas terem que sair de casa sem roupa ou cometem os mais desvairados atos. Isto é, aquilo que eu quis dizer foi que, mesmo em relação aos próprios valores, e recordar, por exemplo, quando fala das casas, nós quando falamos das casas, antigamente, que eram casas maiores, falamos das casas da média e da alta burguesia, porque aqui na Rua de Miraflor temos 7 ilhas e essas casas continuam a ter o tamanho que tinham há uns anos atrás. Nós quando dizemos agora as casas são pequenas, estamos por comparação com as casas grandes, com as moradias, olha como aquela onde eu vivi, com os meus irmãos e com os meus pais. Nós pertencíamos a um nível económico altamente privilegiado, porque os operários da fábrica do meu pai viviam em ilhas. E as ilhas, como toda a gente sabe qual é a nomenclatura delas, é uma porta de entrada, uma sala, um quarto de banho exterior, coletivo, como aqui em Miraflor. 7 ilhas nesta rua, ninguém diz, pois não? 7. Portanto, com uma população enorme em cada ilha. Portanto, o que eu penso, e concordo consigo,
faz-me impressão este bullying nas crianças e nos adolescentes por uma razão. E nem digo que me faz mais impressão do que com os velhos, porque é diferente. Há violência, há maus tratos em relação aos velhos. Há maus tratos. E isto importa, e suponho que inclusivamente a APAV está neste momento a fazer um trabalho muito bem feito relativamente aos maus tratos sobre os idosos, que é uma coisa que até agora tem estado silenciada. E tal como os outros crimes, só quando eles são ditos e são falados é que passam a ser reconhecidos. Só quando os homens começaram a ouvir a dizer que aquilo era muito mau é que passaram a achar que bater à mulher era mau. E tenho reparado que, inclusive, desde o momento que se começa a levantar o problema de maus tratos aos velhos, as pessoas passam a considerar que os seus comportamentos podem não estar corretos. Porque antes até nem tinham consciência. E daí a importância, por isso é que eu digo que isto é um problema social. É um problema social, não é um problema de cada família. E muitas vezes o Estado, o que lhe convém é dizer que o problema é de cada família. E logo neste momento, esta iniciativa deste Governo, que é tornar os horários flexíveis para as pessoas que têm idosos a cargo. Isto é política social. Isto não é aquela família com boa vontade boa, porque se a pessoa disser que tem que sair mais cedo para ir com a mãe ao hospital, sabe que o seu emprego corre risco. Se o seu emprego corre risco, não há dinheiro para casa, também não há dinheiro para os medicamentos do idoso. Portanto, considero neste momento fundamental e considero que é uma questão política, de política social. E por isso, louvo profundamente esta medida que saiu agora e que penso que inclusivamente vai ter aprofundamento. Está a ser estudada para ser aprofundada. E é assim que se faz. O bullying nas crianças e nos adolescentes, qual é o problema? É que eles estão a formar a personalidade deles. Eles estão a formar a personalidade deles. E, ao serem humilhados, como tantas vezes são, tornam-se pessoas menores. Menores no sentido de que não têm a liberdade de desenvolver as suas capacidades e as suas potencialidades. E por isso é que eu não faço uma hierarquização, mas há bullying com as crianças, adolescentes, os adultos e chamaria maus tratos, não é bullying, mas são maus tratos aos idosos. O facto destas crianças serem humilhadas, terem um sofrimento atroz, que não conseguem verbalizar e que não é visível. Porque o grande problema de todos estes crimes, eu chamo-lhe crimes, é a sua invisibilidade. E por isso é que é tão importante que todas as instituições, a APAV e tantas outras semelhantes, e as próprias instituições ligadas ao sistema estatal, nomeiem as coisas. E por isso eu acho muito importante neste momento começar-se a falar dos maus tratos aos velhos. Até para que as próprias famílias percebam que aquilo que estão a fazer àquele velho é maltrato. Até há pouco tempo eu acho que muita gente achava que era da natureza da relação. E por isso é que é importante isso. Portanto, não estou de maneira nenhuma a branquear. Pelo contrário, há situações que são tremendas e o velho não tem condições para se defender. Também é verdade outra coisa. Nós estamos num período de transição. É as pessoas, enquanto têm possibilidades, programarem muito bem a sua velhice. Não partirem do pressuposto de que tudo vai correr bem. Acho que é melhor a partir do... Eu, sendo otimista, prefiro sempre pensar no pior cenário. Para quê? Para me precaver o melhor possível. Em todas as situações, sejam elas quais forem. E, portanto, eu acho que isto também nos coloca, enquanto adultos, que ainda não estamos dependentes, pensar como é que eu vou gerir a última etapa da vida, em que quase parece que há um retrocesso e volto a ser dependente, como era dependente quando eu era criança. Esta pergunta é muito inquietante e a resposta ainda é mais. A resposta é para cada um, mas acho que era uma coisa que todos nós temos que pensar. E como estamos aqui com eu mais madura que os outros, mas de gente madura, não estamos com adolescentes, porque com certeza
esta conversa teria outro caráter se o grupo fosse adolescente. Eu acho que nós, enquanto adultos conscientes, temos que pensar assim: isto pode não acontecer a mim, como é que eu posso prevenir? E não posso partir do pressuposto que só acontece aos outros. Porquê? Porque o meu filho é maravilhoso. O meu filho nunca me fará mal. Eu não sei. E ao dizer isto, não estou a lançar suspeição sobre ele. Só estou a dizer, somos humanos. E há uma repetibilidade nos comportamentos humanos. Se não houvesse, a psicologia não era uma ciência. E é porque os comportamentos se repetem que é uma ciência que se chama psicologia. E, portanto, eu acho que é importante nós, enquanto adultos, ativos, conscientes, donos da nossa vida, ainda ponhamos a hipótese que daqui a 10 anos poderemos não estar nesta situação. Então, o que é melhor para mim? E não acho que não há nada melhor do que sermos nós a programarmos e nunca deixarmos que sejam os outros a decidir por nós. Se nós não prepararmos essa etapa final da vida, vai-nos acontecer uma coisa: ficamos nas mãos de quem é mais novo. E quem é mais novo não é só o filho e a filha, é o genro, é a nora, e são todos os outros que estão à volta. E, portanto, vejam também neste meu apontamento, não um lado de pessimismo, mas direto de otimismo. Porque não há nada melhor que sermos nós a decidirmos o que é fundamental na nossa vida. Antes de mais nada, enquanto é tempo. É isso. E, portanto, é positivo. Não estou numa negativa.